Boa noite, pessoal. Eu sou a Giovana e eu estou acompanhada do meu amigo Felipe e nós vamos estar dando início à explicação da parte teórica a respeito do TensorFlow. Bom, o nosso grupo ele é composto por, além de nós dois, o Gabriel Aristeu Cabral, o Bruno Daniel Elias e a Mariane Ferreira. Esses outros três vão estar abordando a parte prática do conteúdo posteriormente em outro vídeo com vocês. Mas afinal, inteligência artificial, dados, TensorFlow, qual é o ponto em comum entre tudo isso? Quando falamos em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça são robôs conscientes tais quais o Exterminador do Futuro. Entretanto, o conceito de inteligência artificial pode ser trazido para uma realidade bem mais próxima daquela que vivemos, não como uma fantasia futurista, mas aplicada a cenários onde seu uso gera benefícios significativos. Inseridos em uma sociedade globalizada que ainda desconhece os impactos concretos que a avalanche de informações pode causar, a inteligência artificial pode ser aplicada para análise de dados preditivas baseadas no aprendizado de máquina. A inteligência artificial, um termo amplamente utilizado hoje em dia, esconde até certo ponto dois outros conceitos extremamente importantes para o desenvolvimento da espinha dorsal de um sistema inteligente. Existem diferenças entre os conceitos de IA, Machine Learning e Deep Learning, embora eles não sejam excludentes. Muito pelo contrário, eles complementam uns aos outros. Eles têm a ver com a inteligência artificial porque a IA em si pode ser considerada um termo genérico. Derivado da computação cognitiva, trata-se de um guarda-chuva sobre as abordagens diferentes para criar um sistema autônomo, capaz de gerir suas próprias regras e agir de acordo com elas. Assim, pode-se dizer que toda machine learning é um tipo de IA, mas nem toda IA é baseada em machine learning. Já o deep learning é uma das técnicas utilizadas para que a máquina consiga interpretar dados e aprender com eles. As fronteiras do aprendizado de máquina, conceito fundamental a ser definido quando falamos de inteligência artificial, entretanto, ainda são um pouco vagas. Dizer que uma máquina é dotada de inteligência, isto é capaz de aprender algo, é antes de tudo compreender que computadores podem ser programados para aprender e extrair informações de dados. Segundo a definição de 1959 de Arthur Samuel, o aprendizado de máquina é o campo do estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Inteligências artificiais estruturadas sobre redes neurais profundas e algoritmos de aprendizagem são capazes de analisar e descobrir padrões ocultos em conjuntos de dados não estruturados, revelando informações antes desconhecidas. Uma máquina dotada de inteligência é, antes de tudo, um sistema matemático extremamente preciso que trabalha analisando dados para gerar conclusões. Se você treina um modelo de aprendizado de máquina dizendo que os e-mails que contêm no corpo ou no título as palavras para você são geralmente marcados como spam, facilmente ele será capaz de reconhecer as variações dessa abordagem, bem como os padrões implícitos que dificilmente seriam abordados como regra de negócio em um algoritmo de decisão manual. Tratando de inteligência artificial, muito dificilmente poderemos prosseguir no tema sem falar sobre os conceitos de dados e informação. Um conjunto de dados é a reunião de valores que, a princípio, não possuem significado relevante ou sentido. Portanto, não tem valor algum para embasar conclusões, muito menos respaldar algo complexo como decisões. Entretanto, quando analisamos um conjunto de dados, é possível dele extrair algo extremamente valioso: a informação, que é a ordenação e a organização dos dados de forma a transmitir um significado e certa compreensão dentro de um determinado contexto. A abundância de dados que coletamos fornece às inteligências artificiais os exemplos de que elas precisam para identificar diferenças, aumentar suas capacidades de reconhecimento de padrões e identificar mesmo os menores detalhes dentro destes padrões encontrados. Até pouco tempo atrás, armazenar e processar dados era uma tarefa difícil e extremamente custosa. Entretanto, a modernização dos bancos de dados, que cada vez mais tornam-se poderosos e versáteis mecanismos de controle de fluxo de dados, proporcionou uma revolução nunca antes vista na área de análise de dados.
Se o armazenamento e o processamento de dados não caracteriza mais uma barreira, é completamente plausível trabalhar modelos probabilísticos extremamente precisos, alimentados com enormes conjuntos de dados. E é exatamente do treinamento de um modelo como este que derivam todas as conclusões que as grandes corporações do Vale do Silício tomam a respeito do conteúdo de que elas mostram para nós. A estimativa é que, durante sua vida, um ser humano gera em torno de incríveis 1,7 megabytes de dados por segundo. A análise minuciosa que essas máquinas são capazes de fazer sobre os dados do seu perfil do Facebook gera conclusões a partir das quais é possível definir com precisão qual matéria do BuzzFeed deve aparecer primeiro no seu feed de notícias. Entretanto, nós não podemos continuar o assunto abordando a inteligência artificial e o uso do TensorFlow se nós não compreendermos a estrutura de um modelo de machine learning baseado em algoritmos de deep learning. Criar um sistema computacional voltado ao aprendizado de máquina é estruturar um modelo de decisão baseado em um algoritmo que pode ser melhorado via dados de treinamento sem uma programação explícita. De acordo com a literatura envolvida nesta área da ciência da computação, existem inúmeras classificações aplicáveis a um sistema de aprendizado de máquina, das quais é possível pontuar 3 em particular, segundo o artigo Princípios do Aprendizado de Máquina e da Aprendizagem Profunda, da companhia que provê soluções quanto à análise de dados em grandes empresas, Pure Storage. Existem 3 tipos de aprendizagem. A aprendizagem supervisionada, onde são feitas entradas de rótulos e exemplos atuais à respectiva saída desejada, permitindo ao algoritmo aprender regras que mapeiam entradas e saídas. Aprendizagem não supervisionada, onde os rótulos não são fornecidos e, portanto, o algoritmo deve encontrar a sua própria estrutura de processamento das entradas, por exemplo, encontrando padrões ocultos nos dados. E a aprendizagem por reforço, onde o algoritmo interage repetidamente com um ambiente dinâmico com um objetivo específico, como, por exemplo, ganhar um jogo ou dirigir um carro. O algoritmo chega à solução mais otimizada para o problema por meio de repetidos erros e repetidas tentativas. De alguma maneira, baseando-se em um algoritmo, uma máquina recebe grandes conjuntos de dados a partir dos quais ela gera análises e respostas, independentes de fatores externos a ela. Fundamentando-se na ideia de aprendizado humano, constroem-se sistemas computacionais que partem de funções de probabilidade ou redes neurais para discernir sobre os dados a ele apresentado. Por exemplo, apresenta-se N fotos de gatos e não gatos a um sistema de aprendizado de máquina durante um dado intervalo de tempo. Depois de um período médio e longo, o algoritmo, baseando-se nos dados que ele recebeu como treinamento, consegue decidir o que é gato e aquilo que não é gato. Essa abordagem, apesar de semelhante ao aprendizado dos seres humanos, visto que só conseguimos identificar um gato porque já vimos muitos deles antes, ainda não representa a capacidade de assimilação e conexão que uma rede neural possui. O conceito de uma rede neural segue o mesmo caminho do compartilhamento de informações pelos neurônios do cérebro, isto é, dotada de capacidade de adaptação que os seres humanos possuem. Uma rede neural utilizada em sistemas de aprendizado de máquina baseados em aprendizagem não supervisionada, isto é, estruturados sobre algoritmos de deep learning, normalmente podem ser representadas por um processador paralelamente distribuído, constituído por inúmeras unidades mais simples de processamento. Nestas unidades está armazenado o conhecimento experimental. A função dos algoritmos de aprendizado profundo é modificar os pesos e bias, estruturas fundamentais que compõem o sistema de machine learning, de cada neurônio que estrutura a rede para alcançar um objetivo final. A função mais importante de uma rede neural é reconhecer os padrões de um modelo inserido no ambiente no qual ela está trabalhando. Dentro deste conceito, possuímos 2 estruturas fundamentais na espinha dorsal de uma rede neural: a função de custo e a função de ativação. A função de custo está diretamente relacionada com a taxa de erro dentro de uma estrutura da rede neural. Procura-se sempre obter baixos valores de função de custo, e para isso, utiliza-se alguns algoritmos de otimização. Já a função de ativação é baseada no conceito de que redes neurais são, em sua essência, modelos matemáticos. A partir disso, podemos tomar como exemplo, para 2 camadas ocultas, essa equação matemática onde o símbolo do vazio acabou sendo não incorporado pelo slide.
Mas, nesta representação, X representa a matriz de dados, W1 e W2 são os pesos das camadas ocultas, W é o peso da camada de saída, e esse vazio aqui, que está desconfigurado, representa uma função não linear qualquer, conhecida como função de ativação. Se nós retiramos esse elemento da nossa equação, teremos apenas um modelo de regressão linear normal. Sendo assim, as funções de ativação servem para dar a capacidade representativa às redes neurais artificiais, introduzindo ao modelo um componente de não linearidade, sendo aplicado na saída de cada nó da nossa rede neural. Nessa imagem, nós temos a avaliação dos padrões de medidas de um gato e de um cachorro. Esse desenho foi feito pelo artista Dali Quark no Twitter. Mas afinal de contas, o que é o TensorFlow? De uma maneira geral, o TensorFlow ele é uma biblioteca poderosa, especialmente utilizada para cálculo numérico, caracterizando-se como uma ferramenta adequada para o aprendizado de máquina em larga escala. Além disso, o código-fonte do TensorFlow é open source, isto é, ele pode ser livremente utilizado e visualizado por qualquer pessoa. A princípio, a regra de funcionamento do TensorFlow é bastante simplista. Segundo o livro Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn e TensorFlow, primeiro define-se um grafo de cálculos para ser executado em Python. E, em seguida, o TensorFlow pega esse grafo e o executa de forma eficiente utilizando um código C++ otimizado. Entretanto, a parte vital do funcionamento do TensorFlow reside na possibilidade de dividir este grafo em N partes, que poderão ser executadas de forma paralela em CPU ou GPU, acelerando o processamento do dataset analisado. A quantidade de dados utilizados na construção de um modelo de aprendizado de máquina é um fator extremamente importante para a corretude dos resultados, isto é, o nível de confiança que poderemos ter neste modelo. Nas sociedades da atualidade, em que o acesso à internet torna-se quase uma necessidade, a quantidade de dados disponíveis para análise compõe valores colossais, cujo processamento sequencial derivaria custos altíssimos. Todavia, o TensorFlow também suporta abordagens de computação distribuída, nas quais é possível treinar redes neurais profundas, dividindo a carga de processamento em inúmeras máquinas, desde que os resultados possam ser obtidos em um tempo relativamente razoável. A escalabilidade e a flexibilidade que o framework disponibiliza aos seus utilizadores são características essenciais na ferramenta do Google que garantiram a sua rápida popularização desde que foi liberada em código aberto. Tecnicamente, o uso do TensorFlow não se limita às aplicações de machine learning estruturadas sobre redes neurais profundas. O TensorFlow pode treinar uma rede com milhões de parâmetros em um conjunto de treinamento composto por bilhões de instâncias, com milhões de características cada. Segundo o livro Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn e TensorFlow. É possível pensar no TensorFlow como sendo, de certa forma, uma linguagem de programação. Entretanto, é necessário destacar que ele é um framework desenvolvido e aplicado inicialmente à linguagem Python, embora hoje em dia possua várias distribuições para múltiplos sistemas operacionais. Escrever um código utilizando essa ferramenta é praticamente escrever um código em Python. Depois de instalar o framework, é possível inclusive misturar ambas as abordagens, Python mais o TensorFlow, e executar tudo junto, utilizando o TensorFlow em sua essência primária. Neste exemplo de código, temos o Olá Mundo utilizando Python e TensorFlow. O uso do TensorFlow como uma biblioteca Python requer que, antes da execução de nós, de fato, executarmos o código, seja definido um backbone, ou seja, um esqueleto daquilo que será rodado pelo interpretador. A partir deste, é possível executar de fato as instruções escritas, através da criação de uma sessão. Na prática, é criado um grafo computacional, e é possível observar que, enquanto a sessão TensorFlow não for aberta, os dados não vão fluir através das instruções. Partindo dessa ideia, podemos então criar um pequeno exemplo de rede neural utilizando o TensorFlow. O TensorFlow é uma biblioteca que nos permite criar uma rede neural utilizando pouquíssimas linhas de código, abordando um design simplista que também caracteriza um fator positivo ao seu uso. Este framework é extremamente poderoso
Ele provê uma ampla gama de recursos teóricos necessários para que se implemente modelos de aprendizado de máquina baseados em redes neurais profundas, como, por exemplo, funções pré-definidas para estruturar qualquer tipo de rede neural. Em outras palavras, a parte mais difícil do desenvolvimento é identificar o que acontece no processamento feito pelo TensorFlow, ou seja, entender como decorre o processo de aprendizado da rede neural. Partindo dessa breve introdução, nós podemos entrar no quesito: para que serve o TensorFlow? Bom, as áreas de estudo do aprendizado de máquina, especialmente daquelas que utilizam algoritmos de Deep Learning, são bastante complexas. Algoritmos aplicados a este campo da ciência demandam um sólido conhecimento de matemática e estatística, porque o processo de aprendizado de um sistema computacional é totalmente baseado no cálculo de probabilidades baseado no reconhecimento de padrões. Este tipo de algoritmo é capaz de fazer predições a partir de amostras, ou ainda, tomar decisões que são orientadas apenas por dados, sem que qualquer tipo de programação seja envolvida no processo. Embora pareça semelhante da estatística computacional, é importante salientar que o aprendizado de máquina é usado especialmente em tarefas computacionais, cuja dificuldade atinge graus nos quais programar algoritmos explícitos é praticamente impossível. Não como uma bala de prata, mas sim como um coringa que cobre e facilita muitos cenários da aplicação do aprendizado de máquina apoiado em algoritmos de aprendizado profundo, o TensorFlow é uma das formas mais simples de treinar um modelo de machine learning através da API TF-Learn, uma interface de programação de alto nível que é compatível com a biblioteca Scikit-learn, do Python. O TensorFlow como um framework surge para reduzir a complexidade do aprendizado e aplicação dos conceitos relacionados à inteligência artificial, disponibilizando uma série de algoritmos e funções prontas para serem aplicadas sobre os mais complexos tipos de dados. Este framework facilita a construção de redes neurais profundas, onde se trabalha com muitos dados, especialmente aqueles sem uma estrutura declarada. Um problema complexo, tal qual fala, visão ou processamento de linguagem natural, e onde é necessário um modelo extremamente preciso. Além de simplificar a estrutura de um modelo de aprendizado de máquina, o TS também é extremamente útil para o processamento de grandes volumes de dados, através da aplicação da programação distribuída. Mas afinal, então, por que usar o TensorFlow? Existem diversos fatores que podem influenciar no uso de uma ferramenta, tanto internos, como a estrutura e os métodos de uso, quanto externos, a empresa que a criou e a relação com o resto do mercado. Um grande fator externo a favor do TensorFlow é o fato de ele ter sido desenvolvido pela Google Brain, garantindo o selo de qualidade Google ao produto. Em relação ao uso da ferramenta em si, a questão mais atrativa aos consumidores com certeza é a sua sintaxe, considerada extremamente mais acessível e legível se comparado com os concorrentes, como citado anteriormente. Andando de mãos dadas com essa questão da simplicidade, está o fato do TensorFlow ser extremamente flexível em relação às linguagens que pode ser aplicado, sendo disponível de alguma forma em mais de 15 linguagens de programação, variando das mais utilizadas no mercado até algumas mais nicho. Esta maior acessibilidade resulta em mais facilidade para encontrar mão de obra capacitada e menos tempo de treinamento para treinar uma mão de obra nova. Quando uma tecnologia começa a ficar mais conhecida e ser mais utilizada, é natural que ocorra um efeito bola de neve, no qual mais pessoas são atraídas para essa tecnologia. Afinal, se vários projetos estão usando uma nova tecnologia, então ela deve oferecer vantagens em relação às outras. Hoje em dia, o TensorFlow está entre as ferramentas de machine learning mais populares e utilizadas do mercado. Isso é refletido nos fóruns de ajuda de programação. Qualquer dúvida relacionada à tecnologia é respondida rapidamente devido à grande popularidade e o alto número de usuários com conhecimentos na ferramenta. Caso o usuário deseje fazer algo que não é possibilitado pela API padrão da tecnologia, são facilmente encontradas diversas extensões da mesma, cada uma focando de uma forma mais profunda em algum ramo do machine learning. Algumas dessas foram criadas pela própria Google Brains, possuindo uma documentação tão robusta quanto a ferramenta original, e algumas outras foram criadas por usuários que identificaram lacunas na ferramenta original e então decidiram preencher essa lacuna. Mas então agora vamos falar sobre os projetos no qual o TensorFlow pode ser aplicado. Alguns deles, no caso. Bom, com o crescimento da popularidade de Machine Learning nos currículos de programadores pelo mundo, é cada vez mais fácil encontrar projetos ostentando o uso de TensorFlow. Uma simples pesquisa traz dezenas de milhares de projetos open source, tutoriais e dicas de como fazê-lo. Qualquer projeto que faça uso de Machine Learning em alguma parte pode sim fazer uso da tecnologia TensorFlow. Então a gama de projetos é limitada somente à imaginação do usuário. Alguns exemplos de projetos que podem ser feitos: reconhecimento de imagens,
que, no caso, é o exemplo mais clássico de projeto de machine learning, se constitui de um programa que aprende a identificar elementos em imagens, e quando as recebe, indica se o elemento que procura está presente nela ou não. Outro projeto é prever resultados, que são os projetos que são responsáveis por prever resultados e acontecimentos com base nos dados anteriores referentes ao tópico escolhido, como, por exemplo, um programa que prevê o preço de mercado de uma casa com base nas suas características de tamanho, número de quartos, localidade, etc. Podemos também fazer um resolvedor de Sudoku, um projeto focado em ensinar o programa a resolver quaisquer grades de Sudoku que forem apresentados para o mesmo, independente da complexidade. Também podemos trabalhar com reconhecimento de voz, que são projetos baseados em conseguir identificar palavras e associá-las aos significados corretos, ou talvez até expandir isso para que a máquina consiga responder o usuário de acordo com as palavras que ele escolheu. E mais exemplos práticos serão apresentados para a turma no próximo vídeo, onde o Bruno Daniel, a Mariane Ferreira e o Gabriel Aristeu estarão fazendo a apresentação de exemplos práticos, como o TensorFlow, e uma análise de dados com o dataset Chihuahuas ou Muffins, como uma máquina consegue identificar diferenças entre estas imagens.